Vamos conversar com o diretor Neoslande Alaf. Neo tá aqui com a gente, vai poder conversar com a gente sobre esse documentário, né? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Primeiro, parabéns, já que o nosso estado do Piauí fala tanto de vaqueiros, valoriza tantos vaqueiros. E primeiro entender um pouco mais de onde partiu essa ideia, né? Esse desejo de fazer esse documentário, a gente quer saber. Primeiramente, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia você que está em casa. A ideia ela partiu de uma oportunidade, né, que o município nos deu, né, através da Lei Paulo Gustavo. A gente teve essa iniciativa de falar um pouco, né, na verdade, de homenagear, né, essa cultura que é bastante presente no nosso município, o município de Demévio Alobão, né. E surgiu daí, partiu daí essa ideia, né? Tem várias outras culturas, mas a cultura de vaqueiro lá é bastante celebrada. Exatamente. Aí a gente pensou, conversou com alguns amigos, fomos atrás, né, de conhecer mais sobre esses vaqueiros mais experientes, mais antigos, para contar um pouco mais sobre como foi toda essa trajetória, como foi o início, de como essa cultura se expandiu na cidade. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Esse documentário tem uma duração de quanto tempo? Tem 42 minutos. 42 minutos, um documentário de uma certa forma gigante. Um pouco grande. 42 minutos, onde você vai contando as histórias. Muitos vaqueiros participam desse documentário? Alguns especificamente a gente fez questão de entrevistar, que são homens que hoje, alguns deles não montam mais, né, não estão mais no campo nativa, mas tem bastantes histórias, né, de como foi o início, de como foi essa trajetória deles. E a gente queria ouvir exatamente isso, né? O documentário ele se propõe a ouvir esses homens que são símbolo de resistência, são símbolo de luta, Sim. né? Neo, a gente percebe que nas histórias contadas também tem aqueles que já não estão mais entre nós, mas que fizeram parte. Nesse documentário vocês incluem pessoas assim também? Tem alguns personagens que citam, né? Outros que grandes hoje vaqueiros não estão mais entre que nós, hoje não né? estão mais entre nós. Exatamente, mas a gente tem todas as formas de homenagear a cultura de um modo geral, né? Quanto tempo durou para você fazer esse documentário? A produção ela iniciou em setembro, né? A gente ainda está em processo de finalização ainda. O filme vai ser já lançado, mas a gente a todo tempo a gente está nessa correria porque parece realmente que é um processo. Todo querendo mexer, né? Exatamente, é um processo que é um pouco longo, né? É um trabalho meio árduo, mas graças a Deus os resultados estão vindo, né? E a gente está muito feliz. Muito bom. Quando a gente fala na verdade, um documentário como esse, podemos dizer que lá em Deméval já tem quanto tempo já esse mundo aí dos vaqueiros? A gente entrevistou um vaqueiro chamado Edson, né, que ele tem 74 anos de idade e ele tem mais de 50 anos de vaqueiro, né? Então ele chegou lá quando a cidade realmente estava se emancipando, né, no caso, estava começando a se desenvolver. Então é um homem que participou de todo esse processo de desenvolvimento do município, né? Você trouxe até um trailer pra gente dar uma olhadinha, né? Bora conferir? Vamos lá. Bora lá. Porque vaqueiro é sofredor, aquele que quer dar conta tem que lutar mesmo. Era trabalhando na roça, era no rio pegando um peixe para trazer para dar de comer os meninos e fazendo uma carreira e levando para Demévio Alobão para vender, né? Para sobreviver. Só pelo início já dá pra gente imaginar como é. Eu estava aqui olhando aqui para o Jonas, ele que entende tão bem de imagens, né? Imagens maravilhosas, né, Jonas? Agora sim, dá uma sensação, a gente sente um arrepiar, porque tem muito a ver com o nosso povo, né? Sim, com o nordestino. Nordestino, é uma raiz que faz parte aí da nossa herança cultural, né? Mexe, então, nas heranças afetivas, Exatamente. Mexe na história de quem já partiu, de quem viveu, né? Eu acredito que muita gente, quando for
ver esse documentário vai se emocionar bastante. Sim, sim. Quando a gente vê um pouco do que a gente mostrou aqui, o que a gente observa é que eles falam muito de sofrimento. A vida do vaqueiro não é fácil. É verdade. Porque as pessoas só querem ver o lado deles montando, o lado deles indo atrás de um boi, mas na verdade só eles sabem. Exatamente. A gente tentou desmistificar justamente isso, né? A gente tentou trazer esse debate de como é a vida do vaqueiro, como foi, né, os tempos passados e como é hoje, né? Tem todo esse lado sofrido, né, do homem do campo, né, que a gente quis trazer, resgatar, né? Não somente algo de entretenimento da vaquejada, mas realmente ouvir a história de vida desses homens, né? Muito bom. Homens que, de uma certa forma, se dedicaram as suas vidas exclusivamente ao campo. Exatamente. Né? Porque teve pessoas que tiveram a oportunidade de fazer outros trabalhos. Esses homens não, a vida deles foram dedicadas exclusivamente ao campo, exclusivamente a esse lado, né, do vaqueiro. E muitas vezes as pessoas não sabem o valor que é a vida desse vaqueiro em campo. Com certeza. Né? Quando é que vocês pretendem trazer esse documentário ao público? O documentário ele vai ser lançado oficialmente em Demerval Lobão, né? Sim. A gente vai fazer 5 amostras, exibições, né, lá na cidade, em alguns pontos. E a gente pretende trazer trazer também em breve para Teresina. A gente quer fazer algumas exibições, né, nesse mês de fevereiro. Mas ainda estamos articulando datas, né? Muito bom. Vocês acham que esse documentário também vai estar futuramente disponível também nas redes sociais? Sim, sim. Futuramente a gente pretende colocar também nas redes sociais. Nesse primeiro momento, as exibições a gente prefere que seja presencial, né? Para a gente ter essa experiência de ir e assistir na tela grande e a gente está... Muito bom. Quantas pessoas estão participando desse documentário, além de você como diretor? Da produção? Sim. São 8 pessoas. 8 pessoas. Entre elas tem o Vini Luz, diretor de fotografia, Lohane Menezes, que foi produtora. Cinegrafistas. Tem alguns profissionais que juntamente comigo fizemos esse trabalho. Né? Como diretor, o que mais te chamou a atenção para a gente finalizar esse bate-papo da gente? Assim, o que para você marcou mais? Eu acho que foi ver assim, de perto, né, esse outro lado mais humano do vaqueiro, né? Não só de um homem que corre ali atrás de um gado no mato, mas de homens realmente que dedicaram as suas vidas, né, ao campo, né, a cuidar do gado, né, e com histórias tão sofridas, né, até com traumas, né, machucados, tem toda uma história, né? Tem toda uma história e isso acaba inspirando, né, a gente a contar essas histórias. Eu acho que o papel importante do cinema é trazer essas histórias, né, essas histórias que são muito bonitas aí do nosso interior para as telas, para a gente realmente homenagear a nossa cultura, né? E não só acontecer aquele dia onde você só vai acompanhando, você vai vendo o desfile dos vaqueiros em cima dos seus cavalos e nada mais. Sim. É muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Né? Com certeza. Muito bom. Eu quero te parabenizar, as imagens são belíssimas, tá? De parabéns pelas imagens. Olha que imagem maravilhosa, gente. Perfeita. E imaginar que horas, muitas vezes, esse homem acorda, né? Muitas vezes vai pro campo até sem café. Pois é, eles falam muito, né, no documentário, que conta essas histórias de sair cedo para pegar o gado no mato, né? Tem alguns vaqueiros aí que, seu Edson, por exemplo, ele disse que nunca usou outro meio de transporte, a não ser um cavalo, né? Eu fico imaginando, até os bichos, né? Sim. Os bichos que eles encontram aí nessa caminhada, as cobras que eles encontram nessa caminhada. É muita história. Nossa, é muita história. Onça também, né? Tem de tudo um pouco. De tudo um pouco. Muito bom. Eu quero agradecer a Neoslande Aleph, que é diretor e que participou aí, está participando ainda desse documentário, que compartilha as histórias sobre vaqueiros no interior do Piauí, mais precisamente em Demerval Lobão, e mandar um abraço para todo mundo em Demerval Lobão. Quando vocês lançarem um documentário, avisa pra gente. Com certeza. Tá bom? Quem quiser mais informações? Pode procurar nosso Instagram, né? Vaqueiro Filme, né? Pode seguir a gente lá, a gente está sempre atualizando as informações sobre exibições, sobre o processo de produção, né? Como é que foi. E eu fico emocionada de uma certa forma quando vejo você falando, porque meu avô ele curtia couro e meu avô preparava as roupas, os calçados para esses homens que iam pro campo.
para os homens que iam, os vaqueiros. E é interessante a gente falar sobre isso e de repente ir na memória. Eu lembro do meu avô ainda curtindo couro para preparar a vestimenta para esses homens irem para o campo. Isso não é brincadeira, não. Traz muita memória afetiva. Nossa, né? demais, demais. Vovô fazia tudo. Desde a roupa, o calçado, o chapéu, tudo.